O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo se preocupa com a nossa situação, com a situação de discípulos. E ouvimos no Evangelho uma exortação belíssima de Jesus, onde ele consegue perceber, olhando para cada um de nós hoje, mas claro que aqui olhando para os seus discípulos, ele consegue perceber como a fraqueza da nossa alma pode impedir que cheguemos ao céu. Não pensem que o céu já é um lugar garantido para nós. Não pense que o ser humano, se ele apenas não fizesse nada de errado, ele já chegaria ao céu. Não é assim. O céu não está garantido, e o céu não se trata, claro que não se trata de uma meta simplesmente que eu tenho que fazer coisas para chegar até ela, não. Mas o grande erro, muitas vezes nosso, e da grande maioria, é que Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que o céu já é algo garantido. Basta eu não errar, basta eu ficar aqui mais ou menos seguindo a Deus e que esse céu já está me garantido. Não é assim. A única garantia que nós temos é que muitas vezes nós vemos nossa vida ir para outro lugar que não é o céu. E aí sim, facilmente, nossas atitudes, as nossas decisões, elas vão nos conduzindo não para o céu, mas para o lugar de perdição, que é o inferno. Então a primeira coisa que nós temos que ter claro conosco é que o céu não é uma garantia, mas é algo que nós devemos nos esforçar todos os dias para conquistarmos com a graça de Deus. Dizendo isso, eu posso agora dizer a mesma coisa que Jesus disse aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Por quê? Porque Jesus é aquele que pode nos indicar o caminho da salvação. E diante desta verdade, que é uma verdade, o nosso coração pode se sentir um coração perturbado. E o que é um coração perturbado? Eu fui procurar um pouco a raiz desta palavra perturbar. É a mesma raiz no original,
no grego, a mesma raiz de apodrecer. Ter um coração perturbado é ter um coração podre. E algo podre, nós sabemos que é algo que já perdeu a sua essência, o seu sabor. Já não serve mais. Algo podre é algo que deve ser descartado, e deve ser descartado imediatamente, porque, afinal de contas, se deixarmos ali um fruto podre no meio de outros, ele vai apodrecendo os outros. É assim que acontece, não é? Ter um coração perturbado é ter um coração podre. E o que apodrece o nosso coração? O pecado. O pecado que muitas vezes não precisa ser um escândalo, não precisa ser algo que aparece, que outros vão chamar a atenção, ou que vão nos apontar o dedo, não. O pecado que vai apodrecendo a nossa alma é aquele pecado que nunca saiu para fora. Um pecado que nunca foi confessado, um pecado que nunca teve, e aqui coloco entre aspas, a sua punição. Aquele pecado que nunca ninguém soube, e que por isso, muitas vezes, não fomos penalizados, não sofremos a consequência. É isso que apodrece o nosso coração. A podridão nunca vem de fora. A podridão vem sempre de dentro. Um fruto, para ficar podre, não começa apodrecendo pela casca, mas por dentro. Por isso que a nossa alma, do mesmo modo, quando está perturbada, é uma alma que vai se apodrecendo no pecado. Por isso que Jesus diz: tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. E ter fé em Deus, ter fé em Cristo, é ter fé na vida eterna, é ter fé na salvação, é ter fé de que nós, mesmo nas nossas misérias, fraquezas que temos, podemos chegar ao céu. Não por nós, mas por causa de Cristo. No finalzinho do Evangelho, Jesus diz: para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé já levanta a mão e diz: Senhor, sabemos não. Também nós não sabemos o caminho para o céu. Temos uma ideia, mas não sabemos para onde devemos ir. E é claro que quando nós não sabemos o lugar, não sabemos o destino, não sabemos por onde passar até chegar onde queremos ir, isso acontece nos nossos dias. Nós precisamos encontrar alguém que saiba onde é aquele lugar. E quando encontramos alguém que sabe onde é aquele lugar que eu preciso chegar, aquela pessoa que vai me guiar precisa ir à minha frente, não atrás de mim. Porque afinal de contas, é ele ou ela quem sabe o destino final. Por isso eu preciso segui-la e não ela me seguir. Se é assim, se só Cristo é quem sabe o caminho para o céu, por que muitas vezes eu e você colocamos Jesus em segundo plano? Por que muitas vezes eu e você queremos tomar as rédeas da nossa vida, queremos tomar a dianteira da nossa vida e deixar Jesus para trás, como se nós mesmos soubéssemos o caminho do céu? Queridos irmãos e irmãs, ninguém vai ao céu a não ser por Jesus. Foi o que ele disse no final: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É claro que nós temos, podemos dizer, um atalho: a Virgem Santíssima. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude, sem tirar os olhos de Cristo, porque é Ele quem sabe o caminho
que ela nos ajude a trilhar dentro de nós um verdadeiro caminho para o céu. Mesmo que para isso tenhamos que arrancar tudo, porque muita coisa ainda está podre, para começar tudo de novo, com a intercessão de Nossa Senhora, que nós possamos aproveitar deste dia, sexta-feira, onde nós podemos nos penitenciar, mortificar o nosso corpo e a nossa alma, para que possamos chegar junto de Deus aos céus, passando pelo único caminho que é nosso Senhor Jesus Cristo.